Sejam todos bem-vindos a esse primeiro podcast. Gente, olha, eu tô aqui apaixonada, porque vai ser um momento e vai ser um local onde você vai ter voz. Aquele grito invisível que a gente não pode gritar em muitos lugares, nós vamos poder gritar aqui. E eu quero te convidar para estar conosco todas as semanas, tá? Vai ser uma por semana, por enquanto, tá? Depois a gente aumenta, porque a gente é dessas, né? E, ó, esse podcast, por enquanto, está sendo chamado Dani Silva. Mas quem vai escolher o nome mais pra frente são vocês, tá? Então, não estou sozinha. Eu vou apresentar as minhas amigas que estamos aqui. Além de trabalharmos junto, de termos contato em tudo, né? Ó, cara. Mas nós somos muito unidas e nós estamos aqui para trazer voz a esse local. Vamos se apresentar agora. Eu sou Dani Silva, psicóloga, mãe, pastora, esposa, filha. Oh, meu Deus, quantas coisas. E agora a gente vai apresentar quem? Você, Sindel! Olá, eu sou a Sindel Batalha, estou aqui nesse podcast a convite da Dani Silva e vou agregar falando sobre todos os assuntos da internet. Internet é a vitrine digital hoje em dia, então você está fora da internet, você está fora do mundo. Então eu vou te apresentar alguns assuntos muito importantes. Sempre, todo assunto que a gente trouxe aqui, todo o tema, nós sempre vamos abordar também o que ele traz dentro da internet. Então aí é comigo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu também sou filha, sou levita, sou cristã e você vai agregar muito aqui dentro dessa mesa sobre como crescer no digital. E não canta pouco, né? E um dia ela vai ter que trazer a palhinha, né? Eu sou Maria. Eu não canto, não, mas... Só encanta o Fernando. Prega, mais prega. Prega muito. Sou pastora, mãe, esposa, discipuladora e realmente, eu assumi discípulo ao lado, desde o dia que eu conheci a doutora Dani Silva, que é por isso que eu tô aqui. E futura psicóloga também. Gente, é meu marido que assume de verdade isso, né? Ele é psicóloga. Ela já começou a faculdade, ele já falou que ela é psicóloga. Psicóloga. Isso aí. Sua esposa. Minha esposa é psicóloga. Como é que é? Minha esposa é psicóloga. Isso. E vocês vão passar muito tempo divertido conosco, porque nós somos umas pessoas muito divertidas. Vai ser meio louco essa jornada, mas eu acho que você não tá querendo mais saber de normalidade, não. Você tá querendo saber de pessoas bem doidinhas. E nós temos esse tempero, e nós temos essas doidices. E qual é o assunto de hoje? Polêmico, doído, mas nós vamos falar sobre o quê? Ó, você colocou na mesa, tem que falar direito. Vamos falar sobre burnout. E aí, Maria? Meu Deus, fiquei com medo do jeito que você falou. Filha, Nossa. começou... Era pra ser um tema leve, né? Primeiro podcast. Começa assim, Ela já ó. jogou na mesa assim. Eu não sei nem burnout. A gente vai saber agora... Vamos entrevistar a doutora Dani. Ai, meu Deus, eu vou ser entrevistada hoje. Peraí. Olha, o outro dia a gente vai chamar um entrevistador, porque a gente já tem até o próximo convidado. Mas hoje quem é? É a doutora Dani Silva. Doutora Dani Silva, nos explique o que é burnout. Sabemos que é um processo da atualidade, né? Ele apareceu há poucos anos. Como a gente sabe, nem todo mundo tem manual, nem todo mundo sabe nem o que é. Mas a doutora Dani Silva já teve a experiência de passar pelo burnout. Mas eu quero saber o que é primeiro. O que é? Como a pessoa se sente? Como você se sentiu assim de primeira quando recebeu o diagnóstico? Vou me apresentar, então. Eu sou Daniele Silva. Dani Silva, né? Para não falar Daniele, né? Me cortaram ainda agora. Eu sou Dani Silva, psicóloga, pastora e passei por um burnout muito forte. Hoje estou bem, já recebi alta. Estou sem medicação já, né? Passei certinho. Mas foi um período, sim, deu muito difícil, né? Você conviveu, Maria conviveu. Foram poucas pessoas que a gente podia dizer que eu estava com burnout. Mas a gente precisava de uma rede de apoio para que nos ajudasse a suportar esse momento que foi muito difícil. Hoje eu tenho tranquilidade para falar. Tem horas que eu até choro, porque foi algo que
Foi muito difícil. Eu ajudo muitas pessoas no consultório a passar por esse momento, porque dentro da fé e da religiosidade, muitas pessoas falam que é demônio, que é a falta de o que fazer, é você ter falta de um tanque para lavar roupa. Mas não é, gente. É algo que chega de mansinho, é algo que não avisa quando chegou. Ainda mais nós que estamos na atualidade de mulher forte, mulher que trabalha, sim, mulher... oh meu Deus. É mulher que tem que trabalhar, tem que estar em casa ajudando, tem que ir para a igreja, tem que ser pastora e tem que ser perfeita. E tem que ser uma super mulher. Só que chega um momento que a gente não começa a dar conta disso. A gente começa a ver que tá a perda do prazer, a irritabilidade muito grande, a solidão. Por mais que você esteja cheio de gente. Olha que eu tenho muita gente perto de mim, mas parecia que eu estava sozinha. E eu não conseguia trazer a energia de volta, de viver. Então, eu vivia um personagem. Eu vivia uma capa para que as pessoas ficassem perto. E eu não podia dizer. Né? Você mesmo sabe que quantas vezes dentro da igreja eu comecei a entrar em crise e você precisou olhar para mim e eu tremendo todo o corpo e o pessoal tudo louvando, adorando, ninguém via e ela me tirava do local e me levava para a sala. E só que ela me levava numa leveza. Depois você explica como você fez isso, né? E a gente fazia muita bobeira dentro da sala, assim, brincando. Foi quando eu comecei a ir para a internet. Porque eu também não gostava de internet, não, gente. Eu me expor desse jeito aqui, fazer um YouTube, fazer um podcast. Não conseguia, não. Porque eu não conseguia me expor. Eu sempre fui uma pessoa assim... As pessoas gostam de estar perto de mim, mas eu não demonstro meus sentimentos, eu não falo quem eu sou por dentro. E era muito difícil para mim aquele tempo, né? Eu fazia de tudo, mas eu me sentia só. Eu realizava, mas eu me sentia incompetente. Minha mente parava, parecia que eu não estava mais funcionando. Tinha dias que eu não queria levantar da cama, e aí eu que ficava muito irritada, ficava muito, eu queria botar meu marido para fora de casa, porque eu não queria falar com ele. Entendeu? Então, assim, é um cansaço constante, é uma irritabilidade, é uma falta de concentração. Gente, e sono? Eu ficava acordada quase a madrugada inteira. Eu não desligava, eu ficava semanas ligadona. E quando eu fui eu tenho minha psicóloga, que é a Renata Weber, né? A gente vai falar muito sobre ela, né? E ela virou e falou assim, numa consulta, Dani, você não está bem. Eu falei assim, não, eu estou bem sim, eu só estou triste, eu estou muito angustiada, não quero viver, é um choro toda hora, entendeu? E ela falou assim, não, você não está bem. Foi quando aquilo me tomou um medo muito grande, né? E aí ela falou assim, chama o Márcio, por favor. E eu, mas por que você quer chamar o Márcio? Eu preciso do seu esposo aqui. E foi quando ela chamou o Márcio e contou que ela tinha certeza de que eu estava com burnout e que eu precisava ir no psiquiatra. E aí entra aquela, meu Deus, eu tenho que tomar medicamento. E eu acho que isso foi mais difícil para você porque você já atendia nessa época. Então, assim, você vivia ali com os seus pacientes. Imagina, ela vivia com os pacientes, dá os diagnósticos para os pacientes. Peraí, eu tenho um diagnóstico? Peraí, tá acontecendo comigo agora? Como eu faço, para onde eu vou, com quem eu... Sabe? Eu acho que para ela dificultou mais esse processo, porque ela estava continuando a caminhada dela. É como o dia de... Peraí, e teve que dar uma pausa. A psicóloga dela teve que ver com outros olhos para abrir os olhos dela para isso. Mas, assim, sim, eu acho que foi difícil pela posição dela, mas eu também penso que foi fácil, porque, tipo assim, todos esses sintomas que ela falou, quantas mulheres não sente tudo isso? É isso, quantas não se identificaram? Mas não entra num consultório. Vê se a senhora está entendendo. Não está num consultório. Ou eu estou inserida, por exemplo, na minha realidade, numa igreja, e vão achar que é demônio, vão achar que é espiritual. Isso. Então, acho que você também teve essa facilidade, entendeu? Eu sei que foi difícil, porque ela era psicóloga, mas eu também vejo a facilidade porque ela já estava nesse meio. Não é fácil. Por quê? Porque mesmo eu sendo psicóloga, e existe uma frase célebre, né? Que você não é psicóloga, então você não pode chorar, você não pode sofrer. Ah, você é pastora, você não pode chorar, você não pode sofrer, você não pode ter angústia, você não pode ter TDAH, você não pode ter um borderline, você não... Ué, nós somos seres humanos.
Deus nunca escondeu dentro da Bíblia todos os defeitos das pessoas, os super-heróis dentro da Bíblia. Ele nunca escondeu de ninguém, mas ele também não tirava as qualidades. Mas o que ela falou é muito importante. Porque ela falou sobre a facilidade. Procurar ajuda. Porque você poderia ser psicóloga e falar assim, eu não preciso de uma psicóloga pra mim. Mas aí, então, é esse que é o erro de muitas psicólogas, aí, tá? Anota aí, gente. Por quê? Porque nós precisamos ter consultas semanais ou quinzenais com a nossa psicóloga. Não é porque eu sou psicóloga que eu não preciso da minha psicóloga. Eu preciso dela, entendeu? Eu preciso jogar as minhas demandas nela. Então, assim... Não acho que você é super mulher, não, que você vai conseguir sozinha, porque a gente não consegue. Chega uma hora que a gente precisa de ajuda. E eu, como uma mulher forte, que trabalhava no secular antes da clínica, e depois que eu ia para a clínica, né, trabalhar como psicóloga, então, assim, eu tinha uma rotina tripla, porque era o pastoreio, era a clínica e era o meu secular. E ainda ser mãe, ainda ser esposa. Então, isso tudo foi vindo como uma avalanche, né? Que fala que foi me derrubando. E isso é um tema ótimo, tá? Eu vou até anotar aqui pra gente um tema bom sobre os papéis. Pessoal, não vem com essa de que, eu sou a mesma em todos os lugares. Ela mesma, doutora maravilhosa, me ensinou. Você não deve ser a mesma em todos os lugares. Ela tá falando, ela trabalhava no secular, depois ela ia pro consultório, depois ela ia pra igreja, depois ela ia pra casa. Cada lugar pedia ela para ela ser um papel diferente. Ela entrar no papel dela. Então, esse é um bom tema pra gente trazer. Muito. Gente, eu tô Esse chocada, porque na minha cabeça eu achava que a sinceridade da pessoa ela ser o mesmo em qualquer lugar. Não, você deve ser sincera em todos os seus papéis. Isso Olha, aí. Incrível. Você aprendeu! A minha doutora querida. Gente, é porque assim, Deus me ensinou também a trocar esses papéis. Entendi. Porque como que eu entro dentro de um consultório como uma pastora? É isso. É mudar o olhar, no caso. Não, como pastora, eu preciso discipular à luz da palavra. Eu, como psicóloga, eu não tenho que achar nada. Eu tenho que fazer o processo terapêutico, tá? E eu, como pessoa, eu posso ser eu posso brincar, eu posso ser malcriada com a minha mãe, eu posso brigar com o meu esposo, eu posso brigar com os meus filhos. Eu vou ser meu papel de pessoa normal. Entendeu? Agora, na igreja eu preciso ser um referencial de pastora. Um exemplo. Já no consultório, ali eu tô como uma doutora, como fazendo o processo terapêutico. E muitas vezes eu não posso. Tudo bem, eu choro, eu dou risada, eu brinco com os meus pacientes. Mas eu não posso pegar as demandas deles e levar para dentro da minha casa. Nossa, isso é entendeu? Então, assim, a Bíblia nos ensina como Maria cuidou do seu filho Jesus. Ela estava todo o tempo com Jesus. Esté precisou trocar de papel para entrar no palácio. Ela virou rainha, ela teve que ser adornada, ela precisou ser banhada, ela precisou trocar. Então, ela trocou um personagem. Trocou de identidade, literalmente. Literalmente. E Débora saía da sua casa para ser juíza. Ela ia para debaixo da palmeira. Então, assim, a gente precisa ter os nossos papéis em cada lugar. Gente, e sendo amei, verdadeira em todos os lugares. Anota aí, palavra. Maria tá chorando. Maria já tá chorando. A Maria é sensível nossa. Mas assim, então eu precisei dar limites, eu precisei dar descanso, eu precisei me guardar, eu precisei, esse momento todo foi muito difícil, tanto para minha família, quanto para os meus filhos, para o meu marido, para vocês que passaram junto comigo. Eu agradeço que realmente a amizade da Maria, assim, tinha dias que meu esposo falava assim, Maria, vamos sair para jantar, eu preciso sair. Aí a Maria, não pode. Maria, pelo amor de Deus, vamos sair para jantar. E ela chorava na mesa. E eu chorava na mesa, chorava, gente. Eu não quero estar aqui. Brigava com o Fernandinho, né? E é muito ruim, porque você não sabe o que fazer. É muito ruim. Você fica assim, mas eu acho que na maioria a gente fica assim, né? Eu vou dar um exemplo meu, que eu tenho um afilhado autista. E quando nosso casal de amigo, né, falaram conosco, eles chegaram e falaram assim, olha, Davi recebeu um diagnóstico com 2 anos. Davi recebeu um diagnóstico. Tá, que diagnóstico? Ele tá com alguma doença, ele vai precisar ser internado e tal. Que eu tinha ciência do que era autismo, mas nunca teve uma pessoa tão próxima
E ele é nosso afilhado. Quando eles falaram isso, eu fui pra internet, eu tentei estudar, mas quando o Davi chegou próximo, quando o Davi chegou perto de mim na primeira vez, eu não sabia como lidar com ele. Hoje eu até falo isso pra minha... Eu chamo ela de cunhada, né? Minha amiga Jéssica, eu falo pra ela, hoje tratar com o Davi é bem mais fácil, porque hoje ele já tem, né, 8 anos, passou, mas a gente não tem manual. A gente não tem manual, realmente. E com a Dani foi assim, vou contar uma experiência, aproveitar meu momento de fala. Me contar uma experiência que foi no aniversário do meu... Eu vou chorar, hein? Chora. Eu vou chorar, hein? Gente, vai ser emocionante esses episódios, porque você pode estar vivendo isso, ou você pode ter alguém que está vivendo isso. E é algo difícil, tanto quem passa quanto alguém que vive ao lado. Quando ela contou pra mim, primeiro eu não sabia nem o que era burnout, fui pra internet, tudo eu vou pra internet. Eu trabalho com a internet. Descobrimos com ela, né? Eu trabalho com a internet, vou tudo pra internet, só que quem me fez passar pelo processo foi ela. E nesse processo todo, meu primeiro filho tava fazendo 1 ano. Aí eu convidei ela e eu falei com ela assim, olha, mas não precisa ir. Você lembra disso? Não precisa ir. Eu sei do que você está passando, você pode ficar em casa, eu sei que você atende. E eu fui num restaurante, quando eu olhei para o lado, ela estava chegando. Ela estava chegando lá. E quando ela chegou, eu abracei ela, falei, meu Deus, o que você está... Mais preocupada do que alegre. O que você está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Vai para casa. Não vai para casa. E ela aguentou, gente, umas 2 horas de festa. E aquilo pra mim foi tão incrível, assim, eu fiquei tão orgulhosa dela. Do meio do processo estava acontecendo tudo, foi no final do ano. E eu não podia ficar com muita gente, porque o muita restaurante gente lotado. Começava a me dar pânico. E assim, o restaurante estava ainda vazio. Depois que ele começou a encher, lotou. Quando ele começou a encher, eu comecei a ter um incômodo. E aí a minha filha, que já estava preparada, ela virou e falou assim, mãe, você não está bem. Aí eu falei assim, eu fiz assim pra ela, não. Aí, assim, eu até choro, né? Aí ela bateu na Sindel, assim, e falou assim, Indel. Aí, conta você, né? Foi na hora da oração. Eu lembro que tava todo mundo... Bateu palma, né? Por causa do parabéns. Eu já preocupada com ela. Porque muito barulho, muita gente... Eu olhei pra ela... A senhora tá bem? Não, eu tô bem. Aí ela fez assim, tô bem pra mim. Quando a Rayane bateu no meu ombro, eu falei, vai embora com ela. Não tem como ela ficar aqui. Vai embora. Então, assim, a minha preocupação era dela piorar, a minha preocupação era dela ter um surto e ela precisar ser medicada, controlada, e ainda estava muito no início, ninguém sabia. E assim, quando começou a chamou o apóstolo para orar, né? Aí me chamaram para tirar foto. E aí eu fiz assim, ó, não. Acabou a oração, eu falei, vai embora. O Misael também já sabia, né? Meu marido também já sabia mais ou menos da situação. Eu falei, vai embora. E o apóstolo foi embora, os apóstolos precisaram ir embora. E, sabe, eu entendi super pra mim, só dela ter ficado ali 1 hora e pouca, pra mim já foi o parabéns do meu filho, sabe? Porque o processo é muito, muito extenso, é dolorido, é um processo, assim, que a pessoa tem que ter muita maturidade, a família tem que ter muita maturidade, e nós vamos falar sobre isso. Sobre a família que tá ali, inserida no processo do burnout. Porque todo mundo passa junto, né? Quantas vezes eu tive crise dentro da minha casa que o meu filho, eu comecei a tremer, meu filho, onde está o remédio? Porque eles já sabiam que eu precisava do SOS. E aí eu só apontava assim, ali. E aí eles pegavam o remédio, colocavam na minha boca, me deitava, me cobria e esperava o remédio fazer efeito e me abraçava. A única coisa, mas muitas vezes a gente acha que precisa ter uma frase pronta, algo para falar para uma pessoa. Não, é só você acolher a pessoa, um abraço, um olhar, um conforto. Um estou aqui, né? Um estou aqui, isso alivia a dor. Parece assim que a gente não tá sozinha. De todos os estudos que eu já fiz, a única coisa que eu tenho muita dúvida é sobre o burnout. Ele é só uma exaustão só do trabalho? Não, tem um burnout espiritual, tem um burnout familiar, você entra numa exaustão de tudo. Porque Burnout é exaustão. O burnout é um processo. Primeiro a pessoa aguenta demais, depois o corpo avisa. Não aguenta mais nada. Aí a gente ignora, a pessoa ignora. E até que um dia o corpo fala assim, parou, não dá mais, chega. Mas não é fraqueza. É a gente tentar, pelo menos, sobreviver esse momento.
Então, são coisas assim que a gente vai passando no dia a dia, que a gente vai aprendendo, porque a gente ouvir falar, paciente falar para mim que tinha, era normal, mas eu viver na pele. Hoje, às vezes, eu tô atendendo uma pessoa que teve burnout, eu tenho vários pacientes, eu tenho vários pastores que eu atendo, e aí eles falam sobre isso e eu sei qual é a dor, eu sei qual é a debilidade, eu sei a mente como tá. Então, para mim, é muito importante isso. Eu saber todo esse processo. Mas o mais chocante para mim, Sindel, foi remédio. Eu não aceitava medicamento. Imagino. Eu falava assim, não precisamos de... Eu era aquela psicóloga, né, que falava assim... Besta, gente, tudo bem. Achava que era só na no escuta, começo, né? Não precisa de remédio, não precisa... Não, gente, tem horas que nós precisamos do medicamento para que o nosso corpo seja paralisado um pouco, as nossas emoções sejam cessadas um pouco, assim, neutralizadas, porque é algo tão forte que a gente, como ser humano, não dá conta. Não dá conta. E aí, a gente toma aquele medicamento, a gente começa a ser tratado e depois a gente vai desmedicalizando. Existe vida depois do burnout? Sim. Existe, eu tô vivendo e hoje eu vivo muito feliz. Já tive alta, eu tô no melhor... melhor tempo da minha vida de conquista, de realizações. E outro dia a gente vai falar sobre o livro, hoje não. Porque senão a gente embola tudo. É isso. E, Maria, conta pra mim uma experiência que você teve comigo. Falar que nem eu aposto, eu tive vários. Mas antes de falar isso, sabe o que eu tô pensando aqui? Como que as mulheres estão sobrevivendo no burnout? Porque... Tem muitas que não foram diagnosticadas. É meio assustador isso. Quem sou eu pra falar, né? E a culpa que a gente sente de... Meu Deus, eu preciso orar. Meu Deus, Deus me esqueceu. Meu Deus, eu tô com pecado. Às vezes eu falava assim pro meu marido, ora, porque se eu tiver em pecado, se eu tiver com demônio, vai sair, vai acabar. Chega. Mas não era, gente. Mas a gente também é tão confusa. Isso não atrapalha chegar o diagnóstico, não? Não, uma dúvida sincera. Olha, porque tem dia que tá bem. Bom, eu sou assim, tem dia que eu tô muito bem. Não, tem dia que eu tô horrível. Tem dias que no burnout eu tava assim. Eu sou assim. Mesmo passando no processo do burnout, eu tava bem. Tenho isso. Mas assim, tinha dias que assim, eu tava. Eu moro em Petrópolis, então eu tava subindo a serra. O meu esposo às vezes dá uma corridinha a mais, aí eu falava assim: se eu morrer aqui, não tem problema. Você nem sentia. Não, né? eu não senti. Eu falava assim: tô nem aí. Pode bater, pode jogar embaixo desse caminhão. Sabe quando você fica neutra, anestesiada? Que aí, é pra não sentir, né? Aí quando eu começo a voltar a viver, e eu falo assim, amor, toma cuidado com o caminhão. Aí ele olha pra mim, Daniela, você tá com medo de morrer? Aí eu falei assim, tô, né? Aí ele... Ai, glória a Deus! Hoje é um dia bom. Hoje é um dia bom, porque você tá voltando a querer viver. Que a gente não quer viver. Entendeu? Então, assim... Não é ruim a gente ter o diagnóstico, é maravilhoso. Tira uma culpa da nossa vida, das nossas costas, que assim, é surreal. Poxa, você realmente está doente. Realmente está acontecendo algo dentro de você que você não está dando conta. Mas para mim foi muito esclarecedor. Porque eu fui pesquisar, eu fui ver que não era... falta de Deus, não era falta de fé, não era falta de ler Bíblia, não era falta de ter... Eu sou uma pessoa que oro, que fico madrugada orando. Minha mãe me ensinou a ser uma mulher de oração, entendeu? Então, assim, eu sei os protocolos de oração, eu sei como entrar na sala do trono. Então, assim, quantas vezes eu gritava dentro do meu quarto, pelo amor de Deus, salva o filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu sei que tem muitas pastoras que gritam isso. Sim. Porque o dia a dia, eu não posso nem culpar a igreja, não posso culpar trabalho, não posso culpar ninguém. Eu tenho que me culpar, às vezes, nem me culpar, né? Mas é porque assim, eu tentei dar conta de tudo. Quem coloca o próprio peso é a gente mesmo. Porque assim, eu queria dar conta de tudo, eu queria ser
super mulher. E não é, gente. Hoje eu me respeito. E a Bíblia fala, né, Maria? Que ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você começar a se amar, você se dá respeito, você começa a dar limite ao outro, você começa a se respeitar, as pessoas começam a te respeitar, as pessoas começam a te valorizar. E aí sim, você começa a amar alguém, porque você sabe o seu limite, você sabe a hora de parar. Hoje eu sei que hora já aciona meu gatilho, eu sei a hora que eu tô muito bem, mas tem horas que eu tô muito exausta. E eu falo assim, gente, por favor, hoje eu preciso descansar. Tanto é que no dia do livro, na noite do autógrafo, eu falei assim, gente, vamos, a Cinda, né, como minha social media, começou a tirar foto. Só que assim, vamos tirar todas as fotos, né? Depois ela vai assinar o livro. Porque eu preciso hoje ter ordem, que senão eu não consigo. Porque a minha mente começa a ficar bagunçada, e eu começo assim, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu preciso parar e eu ter organização. Então, assim, vamos tirar foto, tiramos foto. Deixaram um monte de livro para mim assinar. E eu assinei todos os livros. Chegou mais gente, fui tirar mais foto. Depois assinei o restante dos livros. Então, teve ordem. Então, eu preciso hoje ter esse processo dentro de mim de ordem. De ter limites, de estabelecer o que eu posso e o que eu não posso. Você não consegue viver no caos, mas ela era assim. Não, porque 2 horas da tarde dá tempo máximo da gente buscar não sei o quê. Aí a gente encontra com a Maria. Ela não é assim? Ela era assim mesmo. E eu sou devagar. Só a fala dela do que ela ia fazer no dia, eu já cansei. Cansava. A Maria falava assim, já cansei. Eu já cansei. Né? E vou falar uma coisa sobre a noite de autógrafo. Eu pensei, antes, até comentei com meu marido, falei assim, olha, a Apóstola tem uma bateria social. Ela tem uma bateria social. Hoje eu já sei que eu tenho. E eu sei quando ela esgota. Eu sei pelo rosto dela quando ela esgota a bateria social dela. E eu vou pensar, cara... Vou até conversar com o Felipe. O Felipe tá aí vendo. Eu falei, Felipe, todas as pessoas vão tirar foto primeiro. Ah, mas sim, ela tá pedindo. Aí ela chegou umas 2 vezes e falou assim, vem aqui que eu autografo. Autógrafo agora não. Sessão de fotos, não foi? Sessão de fotos com todo mundo. Porque se eu misturasse, quando ia chegar no 3º livro, na metade, ela ia falar assim, cansei, não quero mais nada. Aí eu, não, vai fazer tudo, depois ela senta. Aí quando ela sentou, eu bloqueei lá, falei assim, ninguém vai vir. Aí quando vinha uma pessoa, ela tá autografando, tá bom? Depois ela rola com você. Tem que saber os processos, tem que saber, cada pessoa lida de um jeito. E isso que você falou é muito importante, que amar o próximo como a ti mesmo. Nós entendemos muito como outra pessoa gosta de ser tratada, mas nós não queremos entender como nós gostamos de ser tratados. Isso é muito interessante, porque nós sabemos das nossas debilidades, nós sabemos como gostamos, como não gostamos, só que nós externamos, porque gostamos de cuidar de muitas pessoas, mas não gostamos de ser cuidada. E é porque a Apóstola passou pelo tratamento. Pra gente que não teve no tratamento assim... Tá me chamando de doidinha? Tô. No meu caso, é maturidade. A gente meio que vai na vida aprendendo. Só dá pra ir até aqui, marca isso. Eu acho que ela tá precisando de uma terapia. Eu também tô achando, hein? Marca logo, por favor. Eu também tô achando. Mas, gente, doeu. Assim, tava doendo o meu maxilar de tanto rir. E aí eu comecei a fazer até piada, brincando. Gente, eu não aguento mais rir. Não quero mais tirar foto com ninguém. Porque isso aqui doía. Eu não sabia que ser famosa, é doloroso, gente. Eu não sei se eu dou pra isso, não. E a senhora perguntou, foi as partes que a gente saiu e que a gente ia ter um momento pra ficar leve, né? E aí ela... Não. Conversava sobre tudo? Não, começava a chorar. Começava a chorar desesperadamente. Chorava muito, a gente saía pra jantar. E aí, do nada, eu tava conversando. E chorava, mas eu chorava... E o clima na mesa? Não. Todo mundo... Não, eu chorava a gente ficava compulsivamente. Eu tinha que pegar o lenço e começar a secar, porque eu Imagina. Aí a Maria, ela não sabe, mas ela pegava na minha perna e segurava na minha mão. Me dava um conforto. Que eu não sabia o que falar. Mas aí, é porque assim, as pessoas acham que precisa, mas ela não precisou falar. Ela me tocou, Tô aqui. segurou minha perna e minha mão, e aí eu ia me acalmando. E aí o marido dela, que é meio engraçado, né? Muito engraçado, né? Ele não abre stand-up. Tá precisando. E aí ele começava a falar muita bobagem, besteira, assim, bagunça, né? E aí eu começava a rir. E aí parece que eu voltava.
Mas ele gosta de ficar feliz irritando ela. Não, gente, sei ele por me irrita quê. demais. Não sei por quê, mas é isso aí. Assim. E me Mas é desse irritava. jeito. Uma coisa que a gente usava muito também, não foi só eu, não, mas ela também foi um gatilho. Não sei se tem gatilho bom. Existe gatilho bom? Eu acho que tem. Tem gatilho bom, porque uma coisa que a gente sempre fez, gente, nesse processo todo, era vídeo engraçado de meme. Tem um vídeo nosso que bateu mais de 500 mil. Mostra depois aí, por favor. Mostra aí, Felipe. Tem um vídeo aí que a gente bateu mais de 500... Não sei quanto ele tá agora. Não sei quanto ele tá agora. Tem Não sei, visualização. foi 400 mil Mas pessoas. é ridículo, não tô lá. Não. Começou a ciumenta, cara. Foi uma da amiga. Foi da amiga. Foi. Nós fizemos... Gente, A foi gente no gravou culto, quantas vezes aquilo ali? umas 500 vezes. E foi E muito ria. engraçado. A gente ria com a gente mesmo do vídeo. Até a gente fazer. Ó. Pode ver que meu cabelo tava todo enrolado, sem fazer, sem nada. Mas a gente ria tanto, Ó, tanto no e vídeo. o engraçado é que a gente... esse vídeo foi... hoje ele tá batendo 522 mil visualizações. Hoje. 11 mil curtidas. A gente pegou uma referência e tava num culto. Num culto que ela também não estava tão bem. Aí ela me chamou pro consultório dela lá embaixo, você lembra? Aham. O consultório dela lá embaixo. Aí No eu falei anexo da assim, igreja. No anexo. Aí eu falei assim, olha, esse vídeo aqui, o que você acha? Pegamos a inspiração. Só que a gente gravou umas 50 vezes. E o vídeo, ela aparecia com uma faca, fazia assim... E a gente chorava, ela lançava a faca, a gente... E a gente passou ali o culto. A gente já tinha cultuado de manhã, isso foi de noite. Ela foi me buscar em outro lugar, que eu tava em outro lugar. Ela foi... Tu lembra? Eu lembro que eu fui. Ela Você foi vai me pra igreja buscar, comigo, que ela eu não foi vou me ficar buscar. sozinha. Pra eu ficar com ela, a gente gravou e o vídeo viralizou, gente. Como pode? Então, em meio ao seu caos, você pode colher frutos maravilhosos, como viralizar na internet. Você vai ter que ensinar a gente. Mas, gente, a gente precisa... Fala, Maria. Não, mas a pessoa com burnout, ela quer fugir das pessoas, não é? Sim. Aí, como que no meio dessa crise, é que ela entendeu que tinha que ir atrás de você. Mas as pessoas querem se esconder, Mas né? não é assim. Tem pessoas que criticam a gente nessa fase. Tem pessoas que vão julgar a gente nessa fase. Então, a gente não quer ficar perto. Eu não queria ficar explicando se eu tava triste, se eu tava feliz, se eu tava alegre. Eu não queria. Eu queria, assim, por exemplo, um momento de refúgio. E a síndrome é boba, né? Tu sabe, né? E você também, né? Não vou contar, não. Mas tu também. A gente fala um monte de bagunça. E a gente não fica só ali, religião, igreja. Não. Não é uma coisa assim que é ruim, não. Mas a gente fala bobeira, a gente ri, a gente... tu viu isso? Olha, aconteceu. E a gente ria. Então, é um momento leve. Não é um momento que eu precisava estar ali como pastora de ninguém. Eu não precisava ter forte. Nem eu e você perguntamos o que é o burnout. É isso. Ela não queria ficar de perguntinha, ela não queria ficar de respostinha. Eu vou dizer que eu tinha que tomar um medicamento tal, que eu tinha que ir na psiquiatra. Não, eu já estava passando por tudo isso. Eu não queria falar. Então, assim, quando eu começava muito a questionar, eu queria sair dali. Quando eu precisava ser modelo para alguém, eu não queria, porque para mim era como se eu tivesse, assim, vestido uma máscara. Meu Deus, não sou eu, tô fraca. Como que eu vou dar alguma coisa para alguém? Só que, na verdade, não. Eu estava sendo forte quando Deus fala na Bíblia que na nossa fraqueza, aí que Ele trabalha, né? Então, Ele trabalhou muito na minha fraqueza e me fez, assim, superar. Né? E a gente vai falar no outro episódio, né? Não, primeiro a gente vai trazer o primeiro convidado e depois, no outro episódio, vamos trazer a editora do livro. Editora do livro, gente. Tá? Esse livro tá incrível demais. Tá. Só que para criar expectativa no coração de vocês, isso tudo que nós falamos foi como amigas, né? Como um amigo, uma pessoa de fora... Pode consegue ajudar, consegue estar ali com uma pessoa que está passando pelo processo. Um diagnóstico de autismo, como eu falei no meu caso, um diagnóstico de burnout. Só que, gente, já parou para pensar como os de dentro da casa, quem convive com a pessoa. Imagina, você já parou para imaginar? Mas tu lembra, assim, de uma vez, tu me ligou, aí ela que tava ruinzinha. Aí ela me ligou. Eu não tô bem, que não sei o quê. Aí eu falei assim pra ela riu tanto nesse dia, não sei se tu lembra. Vamos fugir. Lembra? Vamos fugir pra outro lugar, baby. Aí eu... Ué, bora, cara! Fiquei chorando pra sair da ligação rindo. Aí ela,
vamos então tomar um café. Aí Bora. vamos embora tomar um café. E fomos tomar um café. Entendeu? Todo mundo Então, assim, ruim. Gente, quando vocês veem foto da gente tomando café, tá todo mundo precisando de um refúgio. Tá Todo mundo... tudo ruim. Tá tudo Tá. ruim, tá todo mundo precisando. Mas vocês nem me chamaram. Gente, a gente chamou uma outra, foi muita coisa. Deu pra Queria escrever estar sozinha, Deu né? pra escrever no WhatsApp, a gente chegou lá na cafeteria, já é muita coisa, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Verdade. Tá todo mundo doente? Não, a gente é normal agora. Acho que agora a gente entrou na normalidade. Porque hoje, como que a gente vive na normalidade? Não tem, gente. É. Não tem, desculpa. Depois de pandemia. Depois de pandemia. Depois de pandemia. Vamos viver leve, vamos viver. Isso aí. Somos seres que precisamos e dependemos de Deus todos os minutos, segundos, mas nós também precisamos ser leve na nossa vida. É isso. Nós precisamos ser leve nos nossos relacionamentos. Tinha dias que eu brigava com a Cindy, contigo. Quantas vezes eu briguei e fiquei de mal de vocês? Muitos, né? Não, conta não. Várias conta não. vezes. Mas era o dia que eu não queria estar com ninguém. E aí, passava 2, 3 dias, ela manda: oi, você tá bem? Ai, muito cara de pau, gente. Oi, você tá bem? Corajosa. Aí, ela é. Eu mando. Entendeu? Oi, tudo bom? Bom dia. Eu Porque não sei só o que é. aguardo. Que eu falo mesmo. Eu enfrento o leão. o leão, eu já falei, todo dia a gente tem um leão pra matar. Quando não mata, eu dou uma paulada nele. Que isso? Eu era o leão da sua vida, que isso? Jamais. Era assim, que tá brincando, mas é isso Tá aí bom, mesmo. então vamos terminar logo isso, porque tá vendo aqui algumas coisas, uma exposição sobre a minha vida, então Pessoal, é melhor isso, gente. a gente terminar esse podcast hoje, entendeu? Então vai ter mais a semana que vem com o convidado, o primeiro convidado que nós vamos trazer. É Tô ansiosa, hein? segredo, Tô ansiosa. mas vai ser top a semana que vem, tá? Então aguarde os próximos episódios. Fala aí, Maria! Tchau, gente. Beijo! Beijo!